Olá, a paz do Senhor, eu me chamo Marcos Saraiva e quero com muito prazer convidar você para que juntos venhamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia e ter verdadeiramente o discernimento do que Deus nos ensina através da sua palavra. Vamos para a nossa temática de perguntas e muitas interrogações? Primeira pergunta: Deus ouve todas as nossas orações? Sim ou não? Deus ouve a oração do iníquo? Deus ouve a oração do feiticeiro, do idólatra? Deus ouve a oração do perverso? Sim ou não? Como se compreender João 9,31, que diz: Bem sei que Deus não ouve a pecadores, mas todos aqueles que fazem a sua vontade, a estes sim ele os ouve. Quantos clamores você tem feito diante de Deus? Quantos jejuns? Quantas consagrações? Quantas subidas ao monte? Quantas das suas petições foram diante de Deus ouvidas e quanto delas foram respondidas? Vamos para mais uma pergunta? Como se conhecer verdadeiramente um homem de Deus e uma mulher de Deus? Você já pregou alguma vez e depois da sua pregação alguém bateu no teu ombro e disse assim: você é um homem de Deus? Você já cantou e depois de você terminar de cantar, alguém bateu no teu ombro e diz: verdadeiramente você é uma mulher de Deus? Ou quem sabe, através de uma profecia sua, alguém olhou para você e disse assim: você é extremamente mulher de Deus ou homem de Deus? Eu vou deixar só uma pequena dica para você, porque são muitas falas, muitas interpretações, muitos conhecimentos a partir dessa única temática, mas vou deixar uma deixa para você. Conviva com esse homem, conviva com essa mulher por pelo menos uma semana e você terá, na verdade, o conhecimento e o discernimento e o saber se verdadeiramente esse homem é um homem de Deus e se essa mulher é uma mulher de Deus. Vamos para mais uma temática, mais uma interrogação que bate muito em nossa mente? Vamos lá? Voz de Deus, voz do Espírito Santo, é a minha intuição que está falando ou conhecimento daquilo que nós chamamos de verdade? As pessoas costumam dizer assim: Deus falou comigo, ou então o Espírito Santo falou comigo. Será que foi verdadeiramente a voz de Deus? Será que realmente foi a voz do Espírito Santo? Ou não foi a tua intuição? Ou o conhecimento daquilo que você sabe que é verdadeiro ou falso? Vamos para mais uma pergunta? A igreja e a política. A igreja do Senhor, ela pode se envolver em política? Um pastor, ele pode se envolver em política, como por exemplo, ele pode ser pastor e político ao mesmo tempo? Sim ou não? Nos conheceremos nos céus? Lá eu irei conhecer você? Você vai lembrar de mim lá? Outra pergunta: lá nos céus, nós lembraremos das coisas daqui? Sim ou não? Vamos para mais uma pergunta? Como se discernir uma verdadeira profecia em meio a uma igreja de tantos falsos profetas? Você já observou que em nosso meio, na grande maioria, ou uma minoria, pense como você acha que você deve pensar, existem pessoas problemáticas, pessoas que entraram na igreja, mas ainda estão no processo da lapidação, da transformação, e muitas que não conseguem se lapidar em hipótese alguma. Pessoas que, na verdade, carregam consigo alguns flagelos, como, por exemplo, são desonestas, são pessoas que compram e não pagam, são pessoas que têm um má proceder, mas na maioria das profecias, elas não conseguem detectar essa problemática existente em tantas pessoas, mas na maioria dos profetas e das profecias são: Deus está contigo, Ele vai mudar o teu cativeiro, Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai abrir janela onde não tem janela, o mar vermelho diante de você se tornará como uma gotícula de água. Como se conhecer uma verdadeira profecia em meio a uma igreja de tantos falsos profetas? Venha comigo para mais uma pergunta, e a pergunta outra é:
O inferno é literal ou ele é figurativo? O que os gnósticos falam a respeito do inferno? O que o aniquilacionismo fala a respeito do inferno? O que o universalismo fala a respeito do inferno? O inferno é literal ou é figurativo? Venha comigo para mais uma pergunta. Divórcio à luz da Bíblia. Alguém casou, descasou, casou de novo, ou quem sabe, casou outra vez? O que a Bíblia fala a respeito do divórcio? Realmente Deus abomina o divórcio? Sim ou não? Como que alguém divorciado está diante de Deus? Ou como Deus vê essas pessoas? São muitas temáticas, muitas interrogações e muitas respostas. E, lógico, muitas dúvidas a partir desta temática falando sobre o divórcio, primeiro ou segundo casamento. Vamos para mais uma pergunta. Fé e obras. Obras sem fé. Nós conhecemos e vivemos uma época em que é bom lembrar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, sensacional, espetacular, mas faltava nela uma única coisa: as obras, a caridade, o amor. Conhecemos pessoas e na grande maioria elas são munidas de fé. E as obras? As obras dependem da fé para andar juntas ou uma não depende da outra? O crente tem que ter fé e obras, ou unicamente fé, ou unicamente obras? Precisamos ter um ou precisamos ser munidos dos dois? Mais uma pergunta. 5 características de uma verdadeira igreja preparada para o arrebatamento. Muitas dessas perguntas, muitas temáticas importantíssimas, como por exemplo, temos uma louça de explicações teológicas sobre algumas perguntas que são muito interessantes. E as pessoas sempre nos perguntam nas nossas palestras, nos nossos seminários: Marcos Saraiva, o crente pode jogar futebol? O crente pode ir ao cinema? O crente pode cantar o hino nacional brasileiro, ó Pátria Amada, Idolatrada, Salve, Salve? O crente pode colocar uma tatuagem? Qual o tipo de vestimenta que o cristão deve vestir? O cristão, o mancebo, ele pode ter um relacionamento como namoro com uma moça descrente, ou uma moça evangélica, ela pode ter um namorado que não seja do mesmo segmento evangélico? As pessoas também perguntam muito: Marcos Saraiva, podemos cantar músicas seculares? Sim ou não? Muitas perguntas, muitas interrogações para simples e objetivas e espetaculares respostas através da Bíblia. Venha conosco! Todas as quartas-feiras você tem um compromisso marcado conosco a partir das 19 horas e lá nós tiraremos todas as suas dúvidas e, lógico, convido você para que esteja sempre conosco, nos acompanhando, para que juntos venhamos aprender com a palavra, aprender com a Bíblia e crescer cada vez mais em graça e no conhecimento. Um abraço, Deus os abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus.